Beleza, vamos gravar. Boa tarde a todos que acompanham a NCC TV Web. É um prazer estar mais uma vez aqui trazendo uma entrevista especial, levando informação, conhecimento e hoje trazendo diferentes perspectivas sobre espiritualidades, terapias integrativas, autoconhecimento e inclusão. Hoje nós vamos conversar com Paula Emanuela, psicoterapeuta, terapeuta integrativa e criadora de conteúdo sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Ela também se apresenta publicamente como bruxa autista, compartilhando nas redes sociais suas vivências, conhecimentos sobre magia, umbanda, religiões de matriz africana, cura da criança interior e reflexões sobre o autismo e o autoconhecimento. Vamos pegar uma boa tarde da Paula? Boa tarde. Pode virar a folha. Eu vou pegar de novo, vamos pegar uma boa tarde lá? O tempo que você dá boa tarde é o tempo dela virar a folha. Tá bom. Vamos de novo? Deixa eu terminar a última parte. Vou reler a apresentação de novo. 3, 2, 1, gravando. Ela também se apresenta publicamente como bruxa autista, compartilhando nas redes sociais suas vivências, conhecimentos sobre magia, umbanda, religiões de matriz africana, cura da criança interior e reflexões sobre o autismo e o autoconhecimento. Vamos pegar uma boa tarde da Paula. Boa tarde, Paula. Boa tarde. É um prazer estar aqui no seu ambiente, no seu espaço, conversando com você sobre vários temas. Antes de a gente começar, quem é Paula Emanuele? Bom, eu sou uma pessoa diferente do mundo, sempre me achei muito diferente em todos os contextos da minha vida, da minha história, na profissão também. Mas eu me sinto uma privilegiada por ter um olhar fora da caixa, sabe? Assim, de uma buscadora, de quem quer se conhecer, de quem quer auxiliar também outras pessoas a se conhecer. Obrigado, Paulo. Então você conheceu um pouquinho da Paula, vai conhecer um pouquinho mais dela durante a entrevista, que nós vamos conhecer a história dela, entender como essas diferentes experiências se conectam em sua vida pessoal e profissional, na vida da Paula. Paula, eu posso perguntar sobre tudo para você? Claro! Então, para começar, Paula, você se apresenta publicamente como bruxa autista. Antes de eu entrar na pergunta que eu ia fazer, como que você descobriu o diagnóstico do autismo? Bom, eu descobri, eu tinha 40 anos, de forma tardia, né? Através do rastreio do meu filho. Então, quando o meu filho foi diagnosticado, eu respondia perguntas e essas perguntas me fizeram ver que eu também tinha aqueles sentimentos. Eu também agia e reagia igualzinho a ele. Só que eu nunca tinha percebido. Então, quando eu terminei o rastreio dele, que é como psicoterapeuta, eu comecei a fazer o meu. E aí eu fui vendo, né, que era muito mais longe, era a minha família toda. Né, todos os meus filhos, os meus irmãos, os meus sobrinhos. E o que mudou de lá pra cá? Muita coisa. Porque assim, antes, imagina que eu vivia numa casa que eu sabia que era minha casa, mas era uma casa sem luz. Então, eu andava nessa casa, mas eu tropeçava mais. Eu passava por coisas que o laudo do autismo foi a luz. Olha, Paula, isso é assim por isso. Vem dor, vem luto do que eu poderia ter sido, do que eu não fui. Vem sim, eu ainda vivencio partes desse luto. Mas traz uma clareza. E isso me trouxe muita segurança, porque informação para mim é muito importante. Voltando à questão de você se apresentar publicamente da bruxa autista, a gente precisava, antes de entrar na pergunta, a gente precisava fazer essa pergunta sobre o seu diagnóstico. Então, você se apresenta como bruxa autista. O que esse nome representa para você? O que foi motivação para você assumir essa identidade de forma tão aberta? E sofreu preconceitos? Com certeza. Bom, esse perfil bruxa cristalina, bruxa autista, bruxa luz, ele surgiu exatamente para mim separar o perfil ali de psicoterapeuta da Paula Emanuela dessa parte mais espiritualista. Porque ali eu não falo só da denominação que eu sigo, só a Paula umbandista, a Paula quimbandista, não. É a versão de todas as Paulas que passaram por diferentes religiões. Então ali, e quando eu criei esse nome bruxa, foi exatamente como um confronto da sociedade. Porque para mim, quem são as bruxas? São as mulheres que conheciam os poderes da terra, os poderes dos elementos, são as que curavam, que eram livres. E aí tem todo esse contexto que aconteceu. Então o nome bruxa para mim foi essa forma de manifestar. Sim, eu sou bruxa cristalina, eu sou bruxa luz, eu sou bruxa autista. E exatamente dar essa voz pro diagnóstico também. Porque eu percebo que tem no nosso terreiro que eu participo, tem muitos autistas.
E o autista, ele tem um pensamento neurológico fora da caixa, o que nos faz ter uma abertura muito maior para procurar diferentes denominações. Aquela que eu me sinto melhor, aquela que está mais familiarizada com o que eu busco, com o que eu sinto. Foi exatamente na Umbanda que eu encontrei esse lugar. Há um preconceito, ou há alguém que veja você como uma seguidora satânica, alguma coisa assim? Sim, todos os dias. E é exatamente para essas pessoas que eu sempre vou estar ali explicando de forma amorosa, de forma gentil, o que é ritualizar, o que é ser bruxa. Gente, a gente ritualiza o tempo todo. A nossa própria gravação aqui é um ritual. Tem começo, meio e fim. Isso é rito, isso é ritual. Todas as religiões são ritualísticas. Mas, quando a gente fala das matrizes africanas ou até das bruxas, tudo que está fora ali do padrão do cristianismo é visto como algo, nossa, é Satã, é coisa ruim, é coisa do mal. E não é. Todos nós queremos a mesma coisa. Só que uns vão acender vela, outros vão acender, vão rezar, outros vão fazer o terço, outros vão orar, outros vão fazer comida, outros vão bater tambor. Mas todo mundo quer o bem, que é pra você, é a sua consciência. Então, isso pra mim é muito gritante, muito forte. E todos os dias, quando eu posto lá no Bruxa, é exatamente pra Ontem, identificar. aí nós estamos gravando essa entrevista. Pode continuar gravando. Que dia que é hoje mesmo? Quarta, quinta, terça? Dia terça. Não, número, data. 12, 13, 14? Desculpa, pode estar gravando, só não vamos mexer quando sair do 14 de julho. 14 de julho. A gente está gravando. Você lembra o finalzinho que você falou, o finalzinho? Por exemplo, para essas pessoas que eu explico, só um pedacinho que você repita, por favor, você consegue? Sobre a consciência? Do preconceito que você falou, para essas pessoas que eu explico. Sim, as pessoas que eu explico é justamente para eles entenderem que todo mundo quer o mesmo caminho. Só que a gente quer a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Então, um acende vela, outro reza o terço, outro fala com Jesus, outro bate tambor, outro faz comida. Existem muitas formas de fé. Nós estamos gravando essa entrevista na terça-feira 14, vai no ar em breve. E quando a gente está gravando, conversando ontem, para marcar, confirmar a entrevista, você comentou que no seu terreiro teria Terço das Almas. Sim. Como que funcionaria isso, para quem está assistindo e é leigo igual eu? Bom, o Terço das Almas faz parte ali de um ritual de Umbanda, no Oici, que é o centro que eu participo. Então, normalmente é a primeira segunda-feira do mês, ou a segunda, e a gente vai rezar exatamente as rezas da Igreja Católica, Salve Rainha, Ave Maria, o terço, voltado para nossa ancestralidade, para aqueles que vieram antes. Por isso, Terço das Almas. Ah, sim. Bom, a gente agora continuando falando de espiritualidade, mas mudando o assunto um pouquinho e retornando à questão de magia. Como surgiu a sua conexão com a espiritualidade, a magia, as terapias integrativas? Houve algum momento marcante que mudou sua trajetória? Teve muitos momentos. Eu acho que meu primeiro contato com terapia foi em 2005, numa faculdade que eu fazia estética, lá em São Paulo. E eu muito nova, ali tinha meus 18 anos. E eu lembro que uma professora falou de algumas terapias e aquilo, nossa, me encheu os olhos. E eu comecei a perguntar para ela e ela começou a me falar. E, por incrível que pareça, ela era umbandista. Então, ao mesmo tempo que ela falava das terapias, ela também falava das magias. E aquilo, assim, eu me identifiquei com aquilo. E desde lá, eu me torno holística, esotérica, desde 2005. Então, já tenho uma grande caminhada há muito tempo. E eu nunca parei de buscar. Eu sempre ia buscando, tanto para a área da espiritualidade, que era para mim, e quanto na área ali das terapias holísticas, no qual eu tenho mais de 100 formações, há muitos anos eu já trabalho em diferentes áreas da parte corporal, da parte emocional, da parte da psique, e eu sempre liguei isso, porque a espiritualidade, eu como ser humano, para mim é muito importante, porque é a minha fé que me mantém de pé, que eu tenho uma energia amorosa, gentil, para me acolher aqueles que precisam dentro das minhas terapias.
de que forma o diagnóstico influenciou na sua espiritualidade, sua atuação como terapeuta e também sua produção de conteúdo nas redes sociais. O diagnóstico autista, ele te ajudou mais ou às vezes em certas situações atrapalhou você? Desculpa se eu estou usando a expressão errada. Não, ele me ajudou mais, porque agora eu tenho uma liberdade muito maior com o diagnóstico, porque eu sempre fui fora da curva, eu sempre fui fora da caixa. E eu sempre gostei de pessoas assim também. Então se alguém falasse, fulano é estranho, eu já quero conhecer fulano, porque eu gosto de coisas que são diferentes. Então por isso a gente se conheceu, porque eu também o pessoal fala que eu sou estranho. Então, tá vendo? Então, e isso me auxiliou muito, né? Puxa, por isso, a roupa da moda é isso, as mulheres. Gente, mas eu não gostei, eu não vou usar. Não, eu sempre tive, assim, uma identidade muito clara. Eu, Paula. Quem eu sou? Eu sou Paula. Você falou que quem é estranho você gosta de conhecer. Eu costumo brincar com meus amigos que às vezes eu me faço de louco um pouco. Me faço de louco para enganar um pouco. Aí eu costumo brincar assim. Mas Paula, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre criança interior. Com certeza. Só pausa e dispara. Eu vou fazer pedir um favor para você. Eu vou pedir para você pegar a primeira folha que eu apresentei ela, que eu vou ter que representar ela. E aí, a hora que eu terminar, só a primeira entrada, só a apresentação, porque eu falo que ela é psicoterapeuta. Uhum. Não precisa nem pregar. Eu já vou pra segunda folha, essa folha que está. Tá. É só pra mim, na hora que eu voltar do intervalo, porque às vezes a pessoa tá assistindo depois, né? Sim. Tá, entendi. Tá gravando? Uhum. 3, 2, 1, gravando. Estamos de volta com o programa Entrevista Especial e hoje estamos recebendo Paula Emanuela, que ela é psicoterapeuta, terapeuta integrativa, criadora de conteúdos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Ela também se apresenta como bruxa autista. Se eu não me engano, Paula, essa é a primeira bruxa autista de Mato Grosso, né? Eu acredito que sim, publicamente, sim. E, Paula, a gente estava conversando nos bastidores e também estava marcando a entrevista, que você trabalha muito com a questão da cura da criança interior. Sim. E você fala bastante sobre essa cura da criança interior. Na sua visão, esse processo pode ser especialmente importante para as pessoas autistas que passaram anos sem diagnóstico como você e sem acolhimento, ou qualquer pessoa, mesmo que não seja autista, possa passar por esse processo? Eu acho que todas as pessoas, tem um professor meu que fala que a infância dura a vida toda. Mas para a infância de uma pessoa autista, na condição autista como foi a minha, foi uma infância com muitos traumas. Então eu vinha de uma família evangélica que tinha um hábito violento, então tudo que saía fora da curva apanhava. E apanhava muito, de forma muito violenta. Então eu fui uma criança extremamente traumatizada, extremamente sensível. Eu já nasci com uma mediunidade aflorada e o autismo, uma das características do autismo é falar. Então eu falava o que eu via. Então dentro daquele contexto eu fui muito violada, sabe? Fisicamente falando assim, de violência mesmo dentro do lar. Então, dentro da minha busca desde 2005, a principal busca minha foi a minha criança interior. Curar ela, acolher ela, eu me tornar mãe da minha criança, pai da minha criança, né? Tudo que Reeducá-la. Acolher a criança, né? Uma criança ferida. Então, eu fui aprendendo ao longo desses anos a acolher as crianças, inclusive a nossa cama cristalina em Chantal é exatamente como se fosse um berço da Mãe Terra acolhendo ali, né? Todas as dores, tudo que a pessoa passou, tudo aquilo que foi difícil para a criança. Porque assim, o desenvolvimento acontece, né? Sempre vai faltar alguma coisa para o meu filho, que faz parte da evolução. Então, minha mãe não me deu o suficiente e vai faltar alguma coisa e eu vou dar pro meu filho. E como que convive, acolhe a criança interior, como que é o convívio daquela criança interior que você curou com a Paula adulta? Então, a gente consegue identificar quando é uma criança que está tomando parte ali das suas emoções. Então, eu consigo identificar quando é a Paulinha, sabe? Como eu falo com ela. Nossa, o que a criança faz? Faz
manha, faz birra, ela questiona, a arte, né? Mas quando a gente tem consciência e começa a entender quais são os seus padrões ali, que faz você voltar, se você prestar atenção, a maioria dos relacionamentos, eu já atendi muitos casais, quando a gente ia ver o centro da briga, era coisa de criança. Porque o adulto, ele quer resolver. Ele não quer ficar, mas eu tenho razão, você tem razão. Não, ele quer resolver mentalmente. A criança que vai levar para as emoções. Você falou questão de casal. Eu até costumava brincar com a minha saudosa esposa, faleceu há 7 meses atrás. Eu brincava com ela o seguinte, que depois que eu aprendi que mesmo eu estando errado, eu desse razão para ela, nunca mais ia ter briga, nunca mais teve briga. Eu acho então que eu mesmo me autocurei na minha criança interior. Você usou a razão, é melhor eu não ali bater de frente. Porque quando acontece qualquer conflito, eu tenho que pensar o que o adulto vai fazer. Ele quer resolver. Ele não quer ficar caçando culpado, né? Mas a criança, ela vai ficar, foi você. Eu até lembro, você falando assim, né, a criança fica lembrando, assim, uma discussão. Eu até lembro uma vez, uma situação aconteceu, ela chegou, eu falei que ia dar errado, falei que ia dar certo, mas ela foi e fez do jeito dela. Aí eu até brinquei na época, falei, eu não acredito que eu esperei 13 anos pra falar essa frase. Eu tinha razão. Eu tinha razão. Aí a gente viu, acabou rindo ali, e aí a gente acabou vendo que era um assunto para adulto resolver, que nós estávamos igual duas crianças pirracentas. Eu queria ter razão, ela queria ter razão, e nenhum dos dois tinha razão. Uma terceira pessoa da família que mostrou que os dois estavam errados na situação. Exato. Então, assim, não sei se é isso que eu estou falando tem alguma coisa a ver com essa criança exterior, mas é algo que eu me identifiquei agora você falando. Todos os dias a gente cura a nossa criança interior. Todos os dias. A gente acolhe, a gente vai dar um colo que ela não teve, a gente vai crescer por ela. Paula, muitas pessoas têm dúvidas sobre terapia holística, terapia integrativa, psicoterapia. Como que você explica essas abordagens e quais são os benefícios que elas podem oferecer e quais as diferenças de cada uma? Bom, a gente tem o termo da psicologia, né, que são os psicoterapeutas, que são mais conhecidos, que passa, né, 5 anos, e aí eles vão se especializar numa área, e nós temos os terapeutas holísticos, que vão trabalhar em diferentes áreas. Por exemplo, se a gente fala do nosso atendimento instantâneo, o único atendimento numa cama é a junção de umas 8 terapias. E aí a gente vai fazer um combo para auxiliar aquela pessoa dentro do que ela veio buscar. Mas as terapias integrativas, inclusive, elas foram reconhecidas, né? E já estão no SUS, como o Reiki, auriculoterapia, cromo, várias terapias holísticas, não só da parte corporal, mas da parte emocional e psico. Né? A gente começou a ir para essa área da mente, a acolher todos os corpos, porque não existe só esse corpo físico que toca, existe o corpo emocional, existe o corpo mental e existe o corpo energético, e aí a gente vai para outros corpos, que seriam os corpos espirituais, de outras dimensões. E a medicina começou a entender que é importante ter a conexão, a harmonia de todos esses corpos. Então, as terapias holísticas, as terapias, elas vêm exatamente para acolher, às vezes, lacuna que falta ali na parte da medicina, em outras terapias também. Então, acho que tem mais uma pergunta ali, não tem? Então, essa aqui foi cortada. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pedir pra você. Não. Vamos ver se eu consigo. Você consegue prender? Você consegue. Então tá. Eu vou fazer uma pergunta, aí depois dessa pergunta eu faço essa, tá? Tá. Você consegue segurar um pouquinho aí? Uhum. Tá. Paula, você falando sobre energia e das terapias. Quando eu cheguei aqui, eu vi que você estava descalça e eu tirei meu sapato. Até um pouquinho tardio, mas tirei. Essa questão da energia, de a gente ter que entrar num ambiente descalço, como que funciona para quem está em casa e também é leigo como eu? Sim. Bom, a rua, toda vez que a gente sai, a gente vai estar acessando diferentes tipos de energia. Isso vai ficando na nossa pele, na nossa roupa e principalmente no sapato. Porque a gente pensa assim, nem todo lugar que você vai pisar tá limpo, né? Foi higienizado todos os dias. Então você traz aquilo para dentro de casa. O correto mesmo seria a gente chegar, já tomar um banho, tirar tudo e estar em casa com uma nova energia. Nem sempre isso é possível, ainda mais quando você sai várias vezes durante o dia. Mas se a gente tira o sapato, que é essa parte que na maioria... Que puxa a energia.
exato, que acessou aquele lugar que com certeza não foi limpo. O chão, o asfalto, né? E ficar descalço é uma coisa assim que nos conecta tanto com a natureza, porque a maioria das doenças que aconteceram foi porque a gente se desconectou da natureza. Então hoje em dia, imagina, eu tô aqui descalço, mas aqui embaixo de mim tem um tapete, aí tem um piso, aí tem um outro negócio, eu não tô conectado com a terra. Hoje eu tô de calça, então a calça está também tirando parte da minha conexão. Porque antigamente todo mundo ficava descalço, usava saia, não existia calça. Tanto os homens quanto as mulheres estavam ali conectados com a natureza, com a terra. Pé puro na terra. Pé puro, colocar os pés no chão já traz assim uma vitalidade, né? A energia, você entra no seu eixo. Por isso que quando a gente está na natureza, a gente se sente tão bem. Porque você volta pro seu centro, que é o centro da harmonia, o centro da paz. Paula, em seus conteúdos, você também aborda Umbanda, nós falamos no começo que você falou que é umbandista, e também você aborda, além de conteúdos de Umbanda, de religiões de matriz africana, como que essas tradições fazem parte, ou fizeram a sua caminhada espiritual, e que preconceitos ainda precisam ser enfrentados por você? Ah, com certeza, né? Bom, eu comecei a me familiarizar com as religiões matriz africana em 2012. Eu achei assim, eu comecei num terreiro, bom, há 20 anos atrás, eu fui numa gira de criança, que eu super me senti acolhida, senti que aquele era o meu lugar. E depois eu fui procurando as diferentes áreas de terreiro, porque cada um, assim como as religiões, tem a igreja batista, tem a igreja assembleia, tem várias, também tem essas linhas dentro do terreiro. E eu fui procurando aquela que eu mais me identificava, né? Aquela que entendesse também, porque eu tive muita dificuldade em confiar no sacerdote. Muito, muito, porque eu passei por abusos sexuais dentro da igreja. Então isso pra mim foi muito difícil. Então eu meio que trabalhava a minha fé sozinha, em casa. Eu ia, pegava as informações, e por isso que eu fui aprendendo os rituais, a maioria deles sozinha. Sinta-se à vontade para não responder essa pergunta. Você falou que foi abusada Dentro da igreja. Mas seria uma igreja evangélica? Sim. Ah, tá. Não precisa falar o nome da denominação não, porque não queremos processo. Sim, mas foi... Eu fui abusada diversas vezes dentro de uma igreja evangélica aqui em Cuiabá, né? Então eu tinha muita dificuldade em confiar no sacerdote, principalmente se fosse homem. Uhum. Paula, você acredita que ainda existe muito preconceito, tanto em relação ao autismo quanto à espiritualidade de matriz africana, e como essas experiências impactaram na sua vida e de que maneira que pode ser feita uma inclusão? Ah, com certeza, né? Vamos começar ali pelas religiões. Bom, as pessoas não entendem o que estão falando, né? Parece que só existe um caminho, e não tem. Existem vários caminhos e, como eu disse, todo mundo quer chegar no seu melhor. E as pessoas não entendem. Por que você tem que cozinhar? Por que você tem que fazer isso, né? Eu gosto da Umbanda, sou quimbandeira, me familiarizo muito mais com a quimbanda, que é onde a gente vai trabalhar uma linha da matéria, uma linha da esquerda, como é conhecido, com Exus, com Pombagira, que são espíritos que estão mais vinculados ao cotidiano do ser humano, que tem os desejos, que tem a questão da matéria, que é do dinheiro, Então as pessoas têm uma ideia errônea em relação a isso. Você falou a questão, só para quem tem casa que nem comeu, você falou da questão de esquerda aí. Sim. Só para que não haja dúvida, gente, não tem nada a ver com política. Eu sou leigo, eu sou leigo, tudo. Tenho minha posição ideológica, politicamente falando, mas deixar bem claro que tem nada a ver com política, né, Paula? É só para vocês entenderem que é como se existisse, vou falar da minha casa que eu participo, que é o Centro Oici, né? É como se existisse assim, a direita e a esquerda. Então vamos lá para a direita. A direita seria a Umbanda, que trabalha com preto velho, caboclo e criança. Essa é a base da Umbanda, né? E aí a gente vai para a esquerda, que seria essa linha mais da matéria, do ser humano, sabe? Que seria ali os Exus, os Pombagiras. E a gente tem linhas que trabalham nas duas. Os encantados, as juremas,
outras linhas, né? Vamos falar o povo cigano. Eles vão trabalhar nós duas nesse Nada a ver com Lula e Bolsonaro, gente. Não tem nada a ver, nossa. E como é que é feita a inclusão? Bom, a inclusão, sendo autista, foi muito importante pra mim, porque quando eu comecei a entrar no terreiro, quando eu comecei a participar, eu não tinha ainda o Porque o autismo é diagnóstico. identificado com barulho, né? Como Sim. que é a questão? Então eu pedi pro meu sacerdote, né, pro meu pai, falei assim, olha, eu tenho algumas dificuldades sociais, pode não parecer, mas eu tenho. Então se eu chego num lugar que tá um grupo, eu vou ficar sempre quieta, eu não vou puxar conversa, eu vou estar sempre ali atenta para aprender, eu tô ali para aprender. Então eu tenho muita dificuldade em me familiarizar e tinha certas dificuldades que eu fui apontando para ele levou pro terreiro e eles me aceitaram de uma forma diferente da época, né? Mas eu passei por um estágio, eu aprendi o que E a que questão é do barulho, assim? o barulho, o que Porque acontece? Porque a gente tem muito tambores, barulho, atabaques, tem. né? Eu fico distante. Eu sempre fico distante, eu chego um pouco mais tarde, porque o autista cansa muito mais. Eu escuto 7 vezes mais. Então eu tenho um cansaço físico muito grande. Então, por E o exemplo, mental também é maior ainda, com né? certeza, se eu chego lá, são 40 irmãos da corrente, eu abraço 40 pessoas, antes de começar a gira eu já tô cansada. Então eu chego, faço namastê, não que eu não gosto de abraçar, mas que abraçar me Até porque o autista gasta. tem essa quantidade de abraçar, Sim, de contato, sim. né? A gente vai ter, porque isso incomoda, são pequenas coisas que incomodam. Eu não sei se eu tenho autista na família, ou se a gente não diagnosticou ainda, mas eu convivo com crianças autistas, de filhos e amigos nossos, então a gente tem esse contato, né? Sim, Então a gente sabe que às vezes não... Eu mesmo, quando a primeira vez que o filho é autista de um amigo que trabalha comigo na prefeitura de... eu não gosto de falar prefeitura, gente, tem 3 eu tenho contato com crianças autistas e quando a primeira vez que o filho autista de um amigo meu que trabalha conosco me abraçou, ele ficou surpreso, porque autista tem dificuldade de abraçar Sim. as pessoas, e quando ele abraça uma pessoa, porque a pessoa transmite confiança Sim. para ele. E quando eu vi a minha filha também, a capacidade deles é muito grande, ela é criança, abraçou minha filha adolescente, também, porque assim, sente confiança Sim. em abraçar. Sabe essa dificuldade? Então a inclusão sua foi feita de forma diferente. foi, e eu me senti muito acolhida, muito respeitada, né, por incrível que pareça, né, nas religiões eu sempre me senti, por ser autista, muito acolhida. E como sua família acolheu a Paula autista? Olha, foi o mais difícil. Eu já estava preparado para isso, porque como todo mundo é autista, depois a gente foi identificando que todos eram, eles achavam fora do contexto. Você acha que eu não ia perceber? Como que eles iam perceber se eles também eram? Então eles achavam normal. Porque antigamente era falta de conhecimento, Sim. né? Era falta de surra, né? Que foi esse contexto que eu fui criada. Não, e eu sempre questionei, eu nunca aceitei, porque meus tios é assim, minha mãe é assim, eu vou ser assim. Não, peraí, tem alguma coisa. E eu busquei isso com meu filho mais velho, que ele veio realmente uma criança diferente do contexto familiar. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e na volta a Paula vai falar sobre os desafios que as pessoas autistas têm que conquistar de forma autônoma. Eu já volto. Só para me dar... Foi. Estamos de volta com o roteiro especial. Você já conheceu um pouco da Paula. Eu não vou repetir toda a sua formação, Paula, porque são muitas formações. Mas se você está chegando agora, volta um pouquinho no começo da entrevista, que você não irá se arrepender. Tá muito gostosa a entrevista, tá bacana, tá uma entrevista leve. E o ambiente que nós estamos ajuda também, né, Paula? Com Um ambiente certeza. muito gostoso. Se você não conhece ainda Chantale, em Cuiabá, você vai conhecer no finalzinho. Eu vou deixar a Paula dar endereço. Como diz um colega nosso, famoso jabazinho para Sim. divulgar. Mas, Paula, continuando, na sua opinião, quais são os maiores desafios para que as pessoas autistas conquistem autonomia, qualidade de vida e sejam respeitadas em suas individualidades? Sim, o autismo ele é um espectro. Então cada pessoa vai ter ali as suas dificuldades, vai ter suas qualidades, sombra e luz, tem muito mais sombra. A gente tem até dificuldade em falar coisas boas do autismo. Por quê? Porque para uma pessoa vir falar, conversar, ok, às vezes ela pode ficar nervosa, que não é a área que ela domina, agora com o autista não. Ele tem que se preparar. Normalmente, por mais que seja um assunto leve, isso gasta uma energia. É como se a gente sempre estivesse trabalhando com o carro na reserva.
Então eu já acordo com o carro na reserva, porque eu tenho pouca energia para lidar para um mundo que não foi feito para mim. Um mundo barulhento, um mundo que não entende as nossas necessidades, e cada um vai ter uma necessidade. Eu tenho 2 filhos autistas, totalmente diferente. Totalmente. A gente morou juntos 3, parecia que cada um numa casa, porque cada um tem o seu mundo. Então, às vezes, principalmente o autismo, que tem os níveis, então eu sou nível 1 de suporte. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu não preciso de suporte, eu preciso menos do que um nível 2 e do que uma criança nível 3, que é a que a sociedade está mais acostumada a ver. Menino, então existem mulheres autistas, sim, mas o menino, ele expressa muito mais aquilo que ele tem dificuldade. A menina, ela já cresce, ela já nasce com uma sabedoria. Não que os meninos não tenham, mas elas começam a imitar as outras crianças para se sentir aceita. Se a amiguinha faz isso, eu também vou fazer isso, também vou fazer aquilo. Então, por isso que demorou tanto ter diagnóstico com mulheres. Até alguns anos atrás, só se falava de autismo em menino. E principalmente os meninos muito nerd, muito bom em matemática, em números, ou aquelas crianças nível 3 que vão ter dificuldades, né, nas áreas sociais. Então, o nível 1 de suporte, que eu acho que sofre muito, e é o que é o menos acolhido, porque são sofrimentos leves. Ninguém vê o que eu passo lá na minha casa. E dentro do seu trabalho, como que você fez a inclusão do autista, Paula autista, Paula terapeuta, psicoterapeuta, dentro com os clientes, como os clientes recebem ou reagem quando eles ficam sabendo que você é autista? Bom, o autista, ele tem uma visão diferente do mundo, né? O meu sistema nervoso, o meu cérebro funciona diferente do seu, se você não for autista, óbvio. Então, a gente pega percepções que outras pessoas, que outros terapeutas não pegam. Então, eu sempre fui muito boa em tudo que eu vou fazer, porque a gente vai ter ali o nosso hiperfoco, que faz que a gente estude. No meu caso, além de estudar, eu me habilitei muito, então atendi, imagina, eu fiz mais de 20 mil atendimentos. Então eu tenho muita maestria nessa área de humanas. Qual que era a minha maior dificuldade? Estar num grupo. Eu faço o grupo aqui em Chantal uma vez por mês. Por quê? Porque me custa muito vir estar na roda, mesmo que seja roda só de mulheres, mesmo que seja as pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu, me custa. Então hoje eu percebo assim, eu não atendo mais, né? Eu atendo só online porque me gasta menos essa energia, e eu conduzo menos roda, porque o que você atende online para quem está em casa? Bom, eu atendo online as constelações e também tem um aparelho, agora a gente trabalha com tecnologias, que chama Quantec Pro, que é um aparelho alemão que emite frequência, a energia como um Wi-Fi, daquilo que você está precisando e está buscando. Tem dificuldade com ansiedade. Então ele vai mandar terapias a cada 3 horas para você, terapias para liberar essa ansiedade, te trazer paz, te trazer para o seu centro. E Paula, existe alguma adaptação, ainda sobre a questão da inclusão autista, existe alguma adaptação ou um cuidado que terapeutas devem ter ao atender pessoas autistas? Agora, autista como cliente, como paciente, considerando suas necessidades e as formas de perceber o mundo? Com certeza. Assim, eu percebo que quase toda a nossa equipe é neurodivergente, né? E muitos clientes vêm, a gente percebe, né? Quando você faz o rastreio, parece que tira as escamas dos seus olhos, sabe? Você começa a ver pessoas. E é você entender a pessoa na sua individualidade. Seja a luz, seja o som, seja o clima. Por exemplo, eu tive interagentes autistas que chegava ao calor de 45 graus e falava, desliga o ar, que eu não gosto. Então, é a sua individualidade. É as luzes, né? No nosso caso, a gente está sempre com uma luz, aqui tá sempre mantra, a gente fala baixo. A gente entender a pessoa como ela é, com ou sem laudo, nas suas dificuldades. Porque as terapias, ela é exatamente para acolher as pessoas, para trazê-la de volta para o seu centro. Porque alguma coisa, seja a sociedade, seja a família, alguma situação, tirou ela do centro. Então, normalmente, elas vêm buscar para se sentir melhor. Então, nós, como
terapeutas, eu vou falar como uma terapeuta autista, eu tenho um feeling, um cuidado, eu tenho um olhar diferente para aquelas pessoas. E isso me tornou uma terapeuta muito boa. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial e voltamos já com mais perguntas para Paula, mas já encaminhando para o final do programa Entrevista Especial. Paula, chegamos ao último bloco. Agora esse bloco vai ser um pouquinho mais extenso, que vai ter mais perguntas. Porém, a gente queria agradecer você pela essa recepção maravilhosa, sua equipe. Nossa, gente, vocês precisam... Depois, no final, eu vou pedir para a Paula citar o nome de cada pessoa, desde a menina que me recebeu na frente, o pessoal dos bastidores aqui. Olha, que equipe bacana. Parabéns por essa equipe maravilhosa, viu? Agora, Paula, como que você enxerga o papel das redes sociais na conscientização sobre o autismo e também na divulgação do seu trabalho ligado à espiritualidade, ao autoconhecimento do autismo, e como que as pessoas verem você unir a questão de magia, religião matriz africana, terapia integrativa e um pouco da psicologia também? Com certeza. Bom, vou responder a última questão, que eu acho que é muito interessante. Eu que tenho vários perfis, existe o perfil de Chantal é laica, né? Então aqui nas nossas rodas nós recebemos evangélicos, nós recebemos umbandistas, nós recebemos hindus, nós recebemos católicos, todos. Chantal é laica. Eu, Paula, que tem uma religião, e aí que entra esse perfil da bruxa cristalina, que eu separei exatamente para não ter essa confusão. E tem o perfil da Paula Emanuele também. Isso. A Paula Emanuele eu falo de tudo. Mas o perfil da bruxa, ele é voltado para a espiritualidade, para magia, para assuntos que vão, sim, chamar atenção, que às vezes a gente vai ter dificuldade de aceitar, de digerir ou de entender. Eu sempre falo, se alguma coisa te incomodou, pega que é seu. Vai se trabalhar, vai olhar que parte sua que tá se incomodando com aquela pessoa. E as mídias, ela nos deu, assim, um grande presente. Eu sou muito grata às mídias, porque imagina eu, autista, com dificuldade de estar em lugares públicos. Como é que eu ia chegar em vários lugares? Como é que eu ia chegar em você? Como é que eu ia chegar aí na sua cidade? Hoje a gente chega em outros países, com outras pessoas. Então as mídias, ela faz um papel muito importante de levar essa informação. É óbvio que a gente tem hater atacando, pessoas que não entendem, pessoas que estão ali na sua ideia. E eu sempre foco no que é positivo. Eu sei a diferença que eu faço no mundo. Então isso em nenhum momento sai da minha mente, do meu propósito. Então o que as pessoas pensam ali, ou se me atacam ou não, eu não tenho controle sobre isso. Você falou da questão de mídias. Você também é muito procurado pela imprensa. Sim. Como que você vê a imprensa te descobrir e depois te procurar para você? Você falou que você é fora da curva. Você acha que ser um pouquinho fora da curva te dá essa visibilidade para a imprensa te achar e te procurar? Com certeza. Como nós te achamos? Sim, são coisas diferentes, né? Eu atuo diferente. Eu já atuei muito na parte corporal durante 12 anos ali com o Tantra, que era uma coisa diferente. Eu fui a primeira pessoa a trazer, né, em 2012 para Cuiabá. E aí, agora, Chantal, que é uma coisa que não existe, né? Terapias cristalinas, camas cristalinas, essa conexão com cristal e tecnologia, também é algo que não existe. Então, eu gosto muito, eu sou uma boa ariana, então eu gosto de iniciar projetos e exatamente fazer que esses projetos cheguem a mais pessoas. E as mídias nos auxiliam muito nisso. Muito, muito mesmo. O telefone, a tecnologia, as informações. Gente, no Covid, eu estudei com tantas pessoas que ia ser muito difícil eu chegar nelas, porque elas nem davam curso online. O Covid trouxe esse olhar para mim de, vem agora para cá, para a telinha, que é importante, né, para chegar as informações em todos os lugares. Inclusive essa questão do autismo. Sempre existiu autista. Mulher, existe autista idoso, sempre existiu. Só que não tinha as informações interligadas como é agora. O que acontecia antes? Se tinha uma criança autista, uma pessoa autista, elas eram ali escondidas dentro de casa, não saíam. Paula, apesar dos avanços da conscientização, muitas pessoas autistas ainda enfrentam barreiras para estudar, trabalhar, participar plenamente da sociedade.
E o que, na sua opinião, ainda precisa mudar para que essa inclusão aconteça de forma verdadeira e de fato? É conhecimento. Quando eu vi o meu laudo, eu falei, bom, foi muito pesado para mim. Eu falei, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou ficar me vitimizando, me lamentando, olhando só pra sombra, e como tem sombra no autismo. Ou eu vou olhar pra luz, mostrar através das minhas experiências e de toda essa minha bagagem terapêutica que eu tenho, auxiliar outras pessoas a informar. Porque a maioria das coisas que acontece, tanto na religião como no autismo, é pela falta de informação. Tem pessoa que não sabe o que é o crachá. Né? É ali com o quebra-cabeça que aquilo está mostrando, né, um símbolo internacional do autismo. Eu viagem para fora, já viajei e a pessoa não sabe o que é. Paula, você acredita que ainda há muitos estereótipos, tanto sobre o autismo quanto sobre quem segue caminhos, espiritualidades ou religiões de matriz africana? Como que pode-se combater esses preconceitos por meio da informação e do diálogo? Bom, é exatamente esse o meu papel, né? O meu papel é informar, mostrar partes terapêuticas, partes ritualísticas, partes dos perrengues autistas que a gente passa, né? Que muitas vezes, se a gente não fala, as pessoas não imaginam. Não imagina, tem que ser falado. Então é esse lugar de explicar, né? Porque a informação, para mim, ela eleva a consciência. Sabe, tudo que você vai aprendendo, né, você vai indo para um outro patamar. E o autismo, eu tenho certeza, eu faço todos os dias, eu acordo e penso assim, puxa, os meus netos provavelmente serão autistas, né? Então eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Eu não quero um mundo com tantos traumas como eu tive. Então o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, ou passe por menos? Paula, por você se apresentar publicamente como bruxa autista e por abordar temas como magia, espiritualidade, umbanda e demais religiões de matriz africana, você falou que já sofreu preconceito no começo da nossa entrevista. Sim. Mas como que você enfrenta críticas, ou até mesmo julgamentos, ou em situações, enfrenta essas situações, em qual mensagem você deixa para quem ainda tem uma visão preconceituosa sobre esses temas? Vou dar um exemplo. Tipo assim, eu vou estar entrevistando você. Vamos supor que a pessoa fala, lá vai Marcos entrevistar uma macumbeira. Lá Marcos vai entrevistar uma seguidora de Satanás. Eu estou dando só um exemplo. Sim. Que pode ser que surja esse tipo de perguntas ou comparações e críticas. Sim. É a falta de informação, porque macumba é um instrumento que se chama macumba. Então, o macumbeiro é aquela pessoa que sabe tocar esse instrumento. Como se fosse um guitarrista. Exato, né? Eu não sou macumbeira, mas a gente, no jargão ali popular, se alguém fala, você é da macumba? Eu sou, porque eu entendo o que é. Mas é por falta de informação. Bom, o preconceito sempre existiu e sempre vai ter. Eu tive isso muito da minha família, a maioria são evangélicos, né? E aos poucos eu fui, com a minha fé mesmo, conquistando respeito, né? Eu lembro que o meu filho um dia disse assim pra minha mãe, falaram que eu sou macumbeiro na escola. Aí eu falei, Lorenzo, você sabe o que é macumba? Ele falou, não. Eu expliquei o que era e falei, você é? Ele, não. Falei, mas avisa eles que a mãe é. Então, no sentido de respeitar o meu filho, respeitar a minha fé, assim como eu respeito a fé de todo mundo. Isso, o óbvio tem que ser dito. Isso era para ser uma coisa óbvia. Mas o preconceito tá aí. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar acendendo a minha vela, fazendo as minhas magias, né? Quando alguém me critica, principalmente quando é alguém da família, dói. Não é porque eu sou macumbeira que não vai doer, dói muito. O que eu faço? Eu vou lá e acendo mais uma vela, acendo a vela pra pessoa, pro anjo da guarda dela, porque tem coisa que é só a fé que vai te ajudar. Tá, guarda essa frase que você falou, tem coisa que só a fé vai ajudar. Eu vou fazer a 16, aí você pode virar, tá? Eu vou fazer a pergunta 16, que ela respondeu, sem eu fazer a 15, ela respondeu a 15. Ah, tá. Aí eu vou fazer a 16, tá. E aí você só a última que você fala, da fé que você falou por último. O que eu falei da fé? Cada um tem a sua fé, porque a fé é uma coisa assim.
que só a fé resolve. Só Isso. É, Tá, não, repete. eu acho que a fé, ela Só um pouquinho. acolhe. 3, 2, vai. Aí eu encaixo. A fé, ela acolhe. Então, quando eu não sei o que fazer com a situação, é a minha fé que vai saber o que fazer. Vai acolher ali aquela situação, sabe? Eu sempre acreditei muito nisso. Paula, falando sobre inclusão, o que você acredita que ainda precisa mudar para que pessoas autistas sejam realmente acolhidas, igual você falou anteriormente, mas que tenham oportunidades iguais na educação, no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, inclusive tantos dentro das religiões também, seja de matriz africana, evangélica, católica, enfim, espírita, seja, enfim, em todo contexto. Nas mídias, vem muitos pais falarem comigo, falam, puxa, mas é tão bom ver você falando, ver você atuando, ver você se movimentando, vivendo, né? E parece que quando eu olho pro meu filho não verbal, pro meu filho que tem dificuldade, parece que ele não vai conseguir. E eu digo para esses pais sempre que ele vai conseguir, sabia? Eu era gaga e eu me comunico muito bem, é uma habilidade que foi treinada. Tudo é treino. Óbvio que qualquer uma pessoa que não é autista vai, sei lá, vai treinar 50 vídeos. Eu, Paula, tive que treinar 500. O treino é maior, porque eu sou muito, quero um perfeccionismo. Então, o treino da fala são treinados, são habilidades que eu fui treinando, né? Então, quando eu recebo essas perguntas, é no sentido de acolhe sua criança, cuida dela, né? Vai fazer as terapias. Eu não tive acesso à terapia, eu fui ter acesso à terapia eu fazendo cursos. E cada curso que eu fazia, parte de mim era acolhido, era terapeutizado. Mas eu não tive acesso, hoje nós temos acesso. E Paula, dentro do seu trabalho, como psicoterapeuta e terapeuta integrativa, qual que é o perfil das pessoas que mais procuram seu atendimento? São pessoas em busca de autoconhecimento, equilíbrio emocional, cura de feridas do passado, ou transformação pessoal, ou um pouco de tudo? É um pouco de tudo, né? A gente vem aí pessoas de mamando a caducando, né? Mas assim, a partir dos 21 anos as pessoas já começam a ali buscar essa energia. Nosso público sempre é voltado para mulheres, toda a nossa fala, nossa escrita, nosso contexto, não que a gente não atenda homem, mas é tudo voltado para o feminino. Então vem mulheres ali a partir dos 30 anos, a gente já teve interagente de 80 e poucos. Então não tem assim, não tem classe social, não tem religião, a gente acessa, né, acolhe todas as religiões, porque Chantal é laico, e quando a gente está nesse sentido terapêutico, nós também somos. E como que você percebe que nos últimos anos aumentou a procura por terapias e práticas de autoconhecimento? O que você acredita que tem levado mais pessoas a buscar esse tipo de acompanhamento profissional? Bom, o Covid foi um convite para olhar para dentro. Porque a vida toda eu sempre tive situações que eu saía para fora. Eu ia para shopping, eu ia para o meu trabalho, eu ia para o meu estudo, então sempre uma fuga. Fuga em vícios, e aí de repente você teve que ficar preso. Então agora a gente está vivendo esse pós-pandemia, esse pós-olhar para dentro. Eu vi que a casa estava bagunçada, sabe? As gavetas estavam todas desorganizadas. E aí existem formas de organizar, de eu me conectar, de eu entender através das terapias. E Paula, muitas pessoas chegam até as terapias buscando resposta para conflitos internos, como você citou, insegurança, dificuldades emocionais. Mas quais são os principais desafios que você observa nas pessoas que procuram o seu trabalho? Bom, eu percebo a comunicação, porque, como eu disse, o nosso público é sempre mais feminino. E a mulher dentro Mas homens procuram você também. Procuram também, a gente também atende homem. Mas assim, a gente vai fazer uma roda que é aberta para homem e para mulher. Vem 20 mulheres e 3 homens. Porque as mulheres, elas têm uma tendência a procurar mais conhecimento. O emocional a mulher busca mais, né? Com certeza, porque os homens é como se eles fossem castrados emocionalmente. Isso vem da criação, desde pequeno o menino engole o choro. Isso não é coisa de homem. E a menina, você pode ver, quando duas crianças na mesma idade caem, uma é menina, outra é menina, logo a menina ela recebe mais amparo do que o menino. É como se o menino já nascesse com uma couraça, fosse mais livre. Sou pai de menina, entendo muito o que você fala. Entende? E a menina é mais delicada, ai tadinha, Então, os homens,
eles vão ter dificuldade sim de comunicar, e as mulheres também. Só que são trabalhos totalmente diferentes. O feminino muitas vezes foi excluído do próprio corpo, do próprio prazer, da energia da vida. Então, cada um vai trazer, independente de traumas, porque não existe culpados, né? A gente tem um professor meu que fala, todos estamos traumatizados. Porque tem a ver com o que meu pai aprendeu e ele replicou em mim, o que ele fez, eu repliquei no meu filho e assim por diante, né? O nosso papel não é ficar julgando o que os nossos pais, nossos avós fizeram, mas curar essa dor dentro de mim, para que eu não passe para os meus filhos não passem para os meus netos, que de alguma forma eu encerro esse padrão de repetição de dor, porque afinal a gente está nessa vida para ser feliz. Paula, durante seus atendimentos, quais são as principais mudanças que você percebe nas pessoas que iniciam o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com você? A energia. Primeira coisa que muda, a pessoa tem disposição. Por exemplo, vamos falar das camas cristalinas. Você fica 2 minutos na cama. 2 minutos na cama. Todos os seus chakras são harmonizados. Toda a sua energia vital que estava ali, bagunçada, É uma terapia em volta 2 pro seu minutos. centro. Em 2 minutos Minutos, ele já sei. entra. A gente E tem qual que é o como... tempo da terapia? A gente tem como comprovar 40 minutos. A gente tem como comprovar com a radiestesia, com o pêndulo. Então você chega numa energia, existe um relógio, um biômetro, que vai mostrar, de 0 a 10. Quanto que tá essa energia? Normalmente a pessoa chega 2, 3, difícil chegar alguém mais que isso. Ela fica 2 minutos ali. Vamos falar na cama xamânica, que tem 900 quilos de cristal. Ela já sobe para 10. Então o estado energético, ele muda. Então a gente faz trabalhos energéticos ainda mais profundos, trazendo a pessoa para a consciência, para que ela lembre que aqui ela ficou comigo 1 hora aqui em Chantal, mas que ela leve essa 1 hora para a vida dela, na casa dela. Quando tiver um trânsito pesado, quando tiver um conflito, ela lembra que ela pode trazer ela de volta para o seu centro. Paula, para quem acompanha o seu trabalho pelas redes sociais, sente vontade de iniciar uma jornada de transformação, pessoal, qual seria o primeiro passo? E agora chegou a hora do jabá. Fica à vontade, nome, endereço, telefone. Bom, primeiro seguir, né? A gente tem um perfil eu.paulaemanuela, que é um perfil terapêutico, mas que eu falo também da minha vida. A gente vai deixar no rodapé aqui do vídeo Sim, também, da tá? bruxa cristalina e de Chantal. Chantal é um nome Qual a pronúncia? francês, Chantal. E a gente fala Chantal. Chantal, porque eu sou cuiabana, eu mesmo falo Chantal. Mas se a gente for falar, é um nome francês que se chama Chantal, que significa a grande pedra da paz. Porque aqui em Chantal a gente tem mais de 30 toneladas de cristais. Então a gente trouxe o cristal como a gente tivesse 30 mil soldados nos ajudando na Mãe Terra, para que as pessoas, né, voltem ali para sua essência, para sua alegria de vida, para sua energia vital. Antes de você falar o endereço aqui, você comentou comigo no bastidores que você visitou Nobres e trouxe alguns cristais. Sim. Essa é uma curiosidade que eu queria que você contasse. Olha, foi muito legal. Eu tive um sonho com um guardião, um Exu, que dançava valsa comigo. E ele falou assim pra mim que eu ia encontrar um cristal nesse dia e que ia mudar toda a minha vida. Eu tinha uma outra empresa na parte mais corporal, a Global. E eu fui, a gente ia pra um passeio, eu tava levando uma amiga minha, italiana, para conhecer Nobres. Eu sou apaixonada nos passeios de lá. E eu falei pra ela do sonho, ela, nossa, que incrível. E eu fui chegando ali na estrada, quando entra ali, e eu sempre tive uma energia dos cristais ficarem me chamando. E começou aquilo brilhar, brilhar, brilhar. E eu lembro que eu falei, para o carro, para o carro. Eu parei igual uma louca, no meio da lama, no meio lá da parte que não é Você tá asfaltada. indo no sentido do Bom Jardim, né? Sim, Bom Jardim. Ali naquela parte que não tinha asfalto. E eu lembro que eu quebrei o porta-mala do meu carro. Eu fiquei tão desesperada, assim, alucinada vendo aqueles cristais, coisa mais linda. E aí a gente ia para uma pousada, e eu cheguei na pousada, e eu toda cheia de barro, porque tinha chovido. E aí a mulher falou, mas eu vou te falar onde que tem, onde que eles pegam. Aí ela me ensinou o local, e eu voltei lá muitas vezes, com todo respeito à natureza, colhi alguns cristais, a gente deve ter aqui 1 tonelada de cristal, que foi colhido com muito respeito dentro da ritualística que eu acredito, né, dentro da minha religião.
Para quem está em Novos, ou é de Cuiabá mesmo, quer baixar Cuiabana, que queira conhecer, entra com o telefone para contato, o endereço, o que você quiser divulgar, à Sim, vontade. bom, a gente tá aí nas mídias, né? A gente fica aqui no bairro Copema. Depois eu posso passar o telefone. Ele vai ficar no rodapé do vídeo aqui, com tá? certeza. Para vocês entrarem em contato, para vocês virem conhecer, né? Além de Chantel ter essa área terapêutica, a gente tem as rodas, nós também temos uma loja aqui dentro que chama Lua de Cristal, né? Que tem acessórios, assim como o meu, né? Que são acessórios, é um pedacinho da energia para você levar para sua casa, para você levar para o seu trabalho, né? Então a gente tem também essa loja que é muito legal. Paula, estamos chegando no final da nossa entrevista. Muito obrigado. Desculpa se nós excedemos nas perguntas. Imagina! Nós preparamos algumas perguntas, mas eu acabei fazendo outras que não estavam dentro do meu roteiro. Tranquilo. Mas bom é assim, as perguntas vai surgindo, a gente vai fazendo. Pra gente encerrar, qual mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas que buscam se conhecer melhor, encontrar um equilíbrio emocional, conseguir uma relação mais saudável consigo mesma, independente de questão de religião? Sim. Continuem. Não parem. Nós nascemos para ser felizes. Então, todos os dias qualquer passo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre me pergunto, Paula, isso tá te deixando feliz? Como é que eu vou ser feliz? Tudo eu vou ser feliz. Tem coisas que eu faço que eu tenho que fazer. Mas o contexto geral, sabe? Essa alegria, essa felicidade. Eu acredito que a gente não veio aqui para sobreviver. A gente veio aqui para viver. Viver com prazer, viver com alegria, viver com paz, com leveza. Então não parem de procurar. Seja terapia, seja na sua fé, seja na sua religião. O que te traz feliz? Eu acho que isso é o mais importante para mim. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Você encaixasse a sua fala aí, eu vou encaixar. Aí você fala assim, e eu quero aqui também agradecer a vocês da NCCTV Web por vir falar. Tá escrito NCCTV Web. Isso. Só para fazer Claro. E eu quero Não, agradecer. só um pouquinho. Tá. 3, 2, foi. E eu quero agradecer aqui o pessoal da equipe da NCCTV Web. É uma honra estar aqui dividindo todo esse conhecimento com vocês. E eu fico muito feliz quando as mídias nos procuram exatamente para que a gente possa levar a informação para mais pessoas. Muito obrigada. E também quero agradecer a minha equipe, né, a equipe de Chantal, a Lilian, a Mayara, o Diuno, o Luan. A gente tem toda uma terapia, né, vários terapeutas que estão aqui nos auxiliando. Muito obrigada também. Você falou do Diuno, para quem está em casa, representando a equipe da Chantal. Então, boa tarde aí, Diuno. Boa tarde. Ó, palma autista. Pronto. Paula, muito obrigado por compartilhar sua história, suas experiências, com seus conhecimentos com a NCCTV Web, sua trajetória. Contribuiu para ampliar o diálogo sobre espiritualidade, autoconhecimento, inclusão e respeito às diferenças, mostrando a importância de acolher cada pessoa em sua individualidade. E esperamos que esta conversa também ajude a combater preconceitos, fortalecer a inclusão e ampliar o respeito às diferentes formas de viver, à espiritualidade, ao autismo, especialmente às religiões de matriz africana, a questão de inclusões dos autistas e de compreender o autismo de forma mais humana, informada e acolhedora. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por sua audiência. Continue acompanhando a programação da NCCTV Web e nossos conteúdos nas redes sociais, para que você possa assistir mais entrevistas especiais como essa e conteúdos que valorizam o conhecimento, a diversidade e o respeito às diferenças. Até uma próxima!